Olá, estudantes! Vamos a mais uma aula de matemática de forma online. Essa aula é uma aula de revisão que vai abordar conteúdos que vocês estudaram no segundo trimestre. O propósito é revisitar alguns conteúdos que vocês viram no segundo trimestre para fazer uma boa prova na semana que vem, ok? Vamos começar a nossa aula. O que nós vamos abordar nessa revisão? Conceitos trigonométricos, que são conceitos que vocês estudaram aí no segundo trimestre, relacionados a arcos, ângulos, círculo trigonométrico, alguns valores notáveis, um pouquinho da relação fundamental da trigonometria, equações e também as funções seno, cosseno e tangente. Então nós vamos abordar todos esses conteúdos, divididos aí em alguns tópicos que nós vimos lá no Google Meet e também pelo Google Sala de Aula a partir das nossas APNPs. Então vamos começar. O primeiro tópico a ser abordado foram as razões trigonométricas. O que são razões trigonométricas? Razões trigonométricas nada mais é que o quociente entre os lados de um triângulo retângulo. E isso independe do tamanho. Por quê? Porque se você tem dois triângulos retângulos, onde os ângulos internos são congruentes, eles são semelhantes. Então, se eles são semelhantes, eu posso muito bem dizer ali que esse triângulo menor e esse triângulo maior, vamos pegar aí dois lados qualquer. Se eu pegar o lado A e B e fazer uma divisão, A dividido para B, vai ser o mesmo valor que eu pegar F e dividir para D. Então, nós vamos ter os mesmos valores, é até chamado em matemática de razão de semelhança, porque as figuras são semelhantes. E isso independe do tamanho do triângulo retângulo. Mas essas divisões, quando se trata de triângulo retângulo em específico, tem um nome aí, mais específico, que são as razões trigonométricas, visto que o triângulo retângulo tem grande importância aí no desenvolvimento das ciências. Então, essas divisões entre os lados dos triângulos retângulos é chamado de razões trigonométricas, e isso é um valor fixo, um valor constante para cada ângulo. Então, cada ângulo tem um valor que não varia, ok? Então, vamos lá. Vamos a uma aplicação para a gente tentar consolidar essa revisão. O que nós temos aqui no primeiro exemplo, relacionado à razão trigonométrica? Vou colocar aqui as alternativas. Um professor de matemática elaborou uma aula prática, na qual seus estudantes, seus alunos, deveriam determinar, através de um teodolito, a altura do relógio da Praça 8 de Setembro, localizado na cidade de Vitória, Espírito Santo. Esse relógio, sendo medido com um teodolito, e algumas medidas estão representadas na figura abaixo. Ao término dessa aula, os alunos determinaram a medida H da altura do relógio de maneira correta. Qual é a medida H da altura desse relógio? Aproximadamente. Muito importante essa palavra. Então, nós temos 5 alternativas e uma dessas é a altura aproximada dessa torre. Então, como que nós vamos proceder aqui? A minha abordagem vai ser a seguinte. Parte da altura ali do relógio, não é a altura toda, mas parte dela é um dos catetos do triângulo retângulo que forma ali nessas linhas imaginárias. E 24,5 metros é o outro cateto, que é o cateto adjacente. Então, essa parte da altura do relógio se torna o nosso cateto oposto, porque está de frente do ângulo de 30 graus. E o que nós vamos utilizar é o quê? Tangente, Óbvio, porque nós estamos relacionando aí os dois catetos. Mas vale lembrar, como já foi mencionado, que o cateto oposto é parte da altura, não é a altura toda, porque eu tenho que levar em consideração 1,80 metros ali, que é a altura do teodolito, que está representado na figura. Então, ao final, quando eu achar esse valor do cateto oposto, eu vou ter que somar a 1,80, que é a altura ali do teodolito, ok? Vou nomear esse cateto oposto de H minúsculo, porque já tem um H maiúsculo para a altura total. Então, vou colocar H minúsculo, é só esse cateto oposto, que é parte da altura. E aí nós temos que
usar a tangente, então nós vamos ver lá na tabela dos ângulos notáveis a tangente de 30 graus. Então, a tangente de 30 graus é a raiz de 3 sobre 3. E aí, isso é igual a quem? Ao cateto oposto, que é o H, dividido pelo cateto adjacente, que é 24,5. E aí, fazendo aqui uma regrinha de 3, né? Multiplicar os meios pelos extremos, eu tenho 3H é igual a 24,5 vezes raiz de 3. Mas raiz de 3 é um número irracional, então eu vou fazer uma aproximação. Posso fazer isso porque a pergunta pede-se um valor aproximado. Então nós teremos aqui 3H é aproximadamente 24,5 vezes 1,7. E ao fazer essa multiplicação, nós temos 41,65. Como 3 multiplica H, H é quem? Esse valor dividido para 3. E ao se dividir, chegaremos a aproximadamente 13,88. Então essa é a medida H. Mas como se pede ali a altura H ali maiúsculo, que é a altura do relógio, então tem que pegar este valor e somar ainda com 1,80. E ao somar, nós chegaremos a 15,68 metros. Lembrando que nós usamos uma casa após a vírgula para aproximar a raiz de 3. Então, quanto mais casas eu utilizar, mais próximo eu chego do valor. Então, como nós temos uma aproximação, 15,68 vai aproximar de quem? Qual seria a alternativa correta? A alternativa correta é a alternativa de letra D. Respondido aí o nosso primeiro problema dessa revisão. Tranquilo, né? Esses conceitos vocês aprendem também lá no 9º ano, então não fica tão difícil assim, ok? Então vamos continuar. Próximo tópico a ser abordado é sobre a circunferência trigonométrica. O que seria a circunferência trigonométrica? É uma circunferência, né, que tem raio unitário, medindo 1. E é representado essa circunferência no plano cartesiano, que a gente pode associar coordenadas a essa circunferência. E cada ponto, né, dessa circunferência é uma razão trigonométrica, até porque uma volta inteira é 360 graus, então cada ponto ali a gente pode representar por uma razão trigonométrica. E vocês vão ter uma imagem mais ou menos como essa, né? E aí nos pontos ali eu posso estar colocando as razões trigonométricas, porque cada ponto ali nós temos um ângulo. E aí cada ângulo é associado a uma razão trigonométrica. Então o plano cartesiano cumpre esse papel bem. Então nós temos aí o círculo trigonométrico que está localizado aí no plano cartesiano e o raio é uma unidade. Okay? Mas vamos à aplicação. O que nós temos aqui? Vou colocar aqui o círculo trigonométrico. Determine os arcos congruentes a π sobre 3 no círculo trigonométrico abaixo. E depois descubra o seno de cada arco. Ou seja, tem duas coisas para se fazer. Primeiro, né, determinar os arcos congruentes a π sobre 3. Depois, o seno de cada um deles. π sobre 3 já está localizado ali. Inclusive, π sobre 3 é o ângulo de 60 graus. Isso é bem simples de se ver. Por quê? Porque π é meia volta. Meia volta é 180 graus, que dividido para 3 dá 60. Então, π sobre 3 é os meus 60 graus. Mas eu tenho que descobrir agora os ângulos congruentes. Eu vou usar aqui simetria, que eu já até expliquei aí nas aulas do Google Meet. Você tem ali os pontos Q, R e S. Então, esses pontos aí são os pontos que são congruentes ao ponto P, que está localizado aí o arco π sobre 3. Como que eu vou descobrir? Como eu vou usar simetria, o eixo Y é um eixo de simetria e o eixo X é outro. Ou seja, de π sobre 3, que é 60 graus, para chegar a X, tem a mesma distância do ponto Q para chegar ao eixo X também. Da mesma forma, de 60 graus para chegar ali o eixo Y, que no nosso caso ali na parte de cima é 90 graus, tem a mesma distância, né, do eixo Y até chegar ao ponto Q. Então basta eu saber essa distância que eu vou determinar este ângulo. De 60 graus até 90 graus, eu tenho 30 graus. Então basta somar 30 graus a 90 que eu vou chegar até Q, que aí fica a mesma distância. E 90 mais 30 dá
120. Então eu sei que o ponto Q ali, que é um ângulo congruente a π sobre 3, é o ângulo de 120 graus. Que escrito em radianos, nós temos 2π sobre 3. E a distância de 2π sobre 3 para o eixo x tem que ser a mesma distância, né, do R ali para chegar até x, porque eles são simétricos. E como o 2π sobre 3 é 120, para chegar a 180 eu tenho 60 graus. Então 180 mais 60 vai dar 240. Então o ponto R ali é 240 graus, que escrito em radianos nós temos 4π sobre 3. Da mesma forma, né, 4π sobre 3, que é 240 graus, para chegar ao eixo Y, são 30 graus, né, porque lá embaixo nós temos o 270. E 270 mais 30, nós vamos chegar a 300, que escrito em radiano é 5π sobre 3. Então, a primeira proposta foi resolvida. Então, nós temos aí todos os ângulos congruentes, né, no intervalo aí de 0 a 2π. Mas, né, ainda falta a gente fazer mais, ok? Vamos tentar aqui descobrir o seno desses ângulos. Vou voltar à nossa tabela dos valores dos arcos notáveis, e aí nós vamos ver primeiramente lá o que está no primeiro quadrante, né? π sobre 3, o seno é igual a quanto? Raiz de 3 sobre 2. E agora eu tenho que ver a questão dos sinais. Vocês viram lá que os ângulos congruentes têm mesmo seno, cosseno e tangente, mas vai variar o sinal dependendo do quadrante que ele está. E aí uma maneira mais fácil de você fazer isso é você já determinar, né, qual quadrante é positivo e qual quadrante é negativo. Isso é a partir das coordenadas aí cartesianas, mas se você faz isso previamente, não precisa todo momento você pensar nesses detalhes. Então aqui, para o primeiro quadrante, sempre é positivo, né, independente da razão trigonométrica. Agora para o seno, o segundo é positivo, o terceiro quadrante é negativo e o quarto quadrante é negativo. E aí nós vamos ver agora que o seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2, que já está ali na tabela trigonométrica. O seno de 2π sobre 3 é a mesma coisa, porque está no quadrante onde ele é positivo. Já o seno de 4π sobre 3 só vai mudar o sinal, então vai ser negativo, porque no terceiro quadrante é negativo. E por fim, o seno de 5π sobre 3 é menos raiz de 3 sobre 2. E aí, respondido aí o nosso exemplo relacionado ao círculo trigonométrico. Eu poderia continuar, né? Claro, se eu colocar um intervalo maior, acima de 360 graus, aí eu teria mais arcos notáveis. Mas vamos ficar aqui só nessa primeira volta, para não ter tantos trabalhos aí, ok? Vamos lá ao nosso próximo tópico. O que nós temos aqui no nosso próximo tópico? Equações trigonométricas. O que seria uma equação trigonométrica? É uma equação em que a incógnita, né, a variável, é um arco trigonométrico, ou seja, a incógnita é um ângulo e está relacionado a uma razão trigonométrica. Vamos a alguns exemplos. Isso aqui é um exemplo de uma equação, porque tem uma igualdade. E você tem 3 vezes o seno de x mais raiz de 3 igual a 0. Bom, o seno de x é o seno de um ângulo. E o seno deste ângulo vezes 3 e somado a raiz de 3, isso vai dar 0. E aí, essa variável é só descobrir que valor é este. E nós poderíamos ter também tangente, né? E também secante, que é uma razão trigonométrica que vocês não estudaram, mas, né, futuramente, quem sabe, dependendo do que você estudar aí em um futuro próximo. Ok? Então nós temos aí exemplos de de equações trigonométricas. Vamos à nossa aplicação agora. O que nós temos aqui na aplicação de uma equação trigonométrica? Eu tenho uma questão aqui retirada do PAEBS, né, do ano de 2018, colocando as alternativas, e aí perguntas. O argumento da equação trigonométrica 2 vezes o cosseno de 2x menos 1 é igual a 0. Pertence ao intervalo 0 e 2π. Então, nós temos um intervalo aí restrito. O conjunto de solução dessa equação está representado em... Então tem que ver qual é a solução dessa equação. Como que nós vamos começar? Eu vou resolver a equação como se resolve a equação do primeiro grau, primeiramente. Então nós temos aqui a equação
2 vezes o cosseno 2x não é semelhante a menos 1, então vou separar esses termos que não são semelhantes. Passar o menos 1 para o lado direito, que vai ser 2 cosseno 2x é igual a 1. Como 2 multiplica o cosseno 2x que eu não conheço, então cosseno 2x é 1 dividido para 2, usando a operação inversa. E aí daqui para frente é só analisar. Como? O cosseno de um ângulo dá meio. Então vou voltar lá à tabela dos ângulos notáveis e aí vou ver qual é o ângulo ou qual é o arco em que o cosseno dá meio. E aí eu já começo a resolver o meu problema. E aí o arco que o cosseno dá meio é o arco, né, π sobre 3, que é justamente o que a gente usou no exemplo passado. Então eu já sei que 2x pode ser π sobre 3. Mas como está no intervalo, eu tenho que levar em consideração tudo que está dentro daquele intervalo. Então vou voltar à circunferência trigonométrica e vamos ver todos os ângulos possíveis dentro desse intervalo. Nós temos aqui π sobre 3, que já faz parte, né, de uma das soluções. Nesse aqui nós temos 2π sobre 3, que a gente já até fez lá na questão anterior. Aqui 4π sobre 3, 5π sobre 3. Então nós temos esses 4 arcos. Mas eu preciso ver agora os sinais. O primeiro quadrante sempre é positivo, né? E já é uma das alternativas que eu tenho que escolher aí para resolver meu problema. Para o cosseno, aqui o segundo quadrante é negativo, né? Já é diferente do seno. O terceiro é negativo e o quarto é positivo. Então as possibilidades que nós temos é π sobre 3 e 5π sobre 3. Mas não é as respostas porque a gente não respondeu ainda, porque esses arcos que nós encontramos, ele é o arco, né, 2x. Então, na realidade, esses que estão aí é o dobro, né, ou melhor, 2x, é isso mesmo, né? Esses arcos que nós marcamos ali é o dobro do valor de x, porque 2x são esses ângulos. Então, vamos fazer caso a caso. Primeiro, eu vou colocar aqui que 2x é igual a π sobre 3. Como 2 multiplica x, eu posso pegar o 2 e passar para o outro lado dividindo. Como divisão de frações é o primeiro vezes o inverso do segundo, então você tem x é igual a π sobre 3 vezes 1 meio. Por quê? Porque 2 sobre 1, o inverso é 1 sobre 2. E isso vai dar o quê? π sobre 6. Fazendo o mesmo procedimento com o outro, passando 2 para o outro lado dividindo, você tem 5π sobre 3 vezes meio. E isso vai dar 5π sobre 6. Então você tem para os valores de x, π sobre 6 e 5π sobre 6. Então essa aí vai ser a alternativa que você vai marcar. E aí olhando nas alternativas, a alternativa correta é quem? A letra D. Então a solução dessa equação pode ser quem? π sobre 6 ou 5π sobre 6. Então se eu pegar esses valores e substituir em x, eu vou, né, solucionar essa equação. Isso vai ser verdadeiro. Ok? Tranquilo, né, gente? Basta vocês interpretarem direito, né? Ver bem onde estão os sinais, que aí vocês não têm erro. Ok? Vamos ao nosso próximo tópico, que é o último tópico, né? E nesse tópico, sobre funções, eu vou colocar 2 exemplos, porque foi assim um conteúdo que eu dividi em 3 partes. O que é uma função trigonométrica? É uma função R em R, né? Reais nos reais, que associa um arco x, ou um ângulo x, à sua razão trigonométrica. Claro, né, tendo algumas restrições, dependendo da razão trigonométrica utilizada. Por quê? Vamos tomar como exemplo a tangente. Tem alguns ângulos que não têm tangente definida, que, por exemplo, é o ângulo de 90 graus, de 270 graus, 450 graus. Vocês não vão ter, assim, uma razão trigonométrica definida para esses ângulos. Então, por isso que pode ter restrição. Ou, né, levando em consideração o seno e o cosseno, que o máximo para, né, a imagem é menos 1, o máximo é 1 e o mínimo é menos 1, ou seja, o seno e o cosseno varia de menos 1 até 1, então nós temos um intervalo aí, então existem essas restrições, dependendo da função trigonométrica que a gente vai trabalhar. E as figuras que vocês conseguem nos gráficos são essas figuras bonitas aí. Para o seno, né, para o cosseno e para a tangente.
Mas, né, vamos às nossas aplicações. São dois probleminhas. O exemplo de número 1, nós temos a seguinte situação. Considere a função f de r em r definida pela expressão f de x é igual a menos 2 cosseno de x, e o gráfico dessa função está representado em. Então, um desses gráficos satisfaz essa função. A gente tem que descobrir isso. Tem várias maneiras de fazer isso, mas eu vou fazer uma abordagem aqui por substituição. Inclusive, a gente chama isso em matemática, digamos assim, de maneira mais formal, como contra-exemplo. Por quê? Se você faz uma substituição e você chega a pelo menos uma resposta errada, então aquilo ali não é válido. Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou escolher aqui uma coordenada, mas pode ser qualquer uma. Eu vou escolher a coordenada ali onde tem π. Por exemplo, ali na letra A, π está associada a 2. Na letra B, π está associada a menos 1. Então, quando eu pegar π e substituir em x, eu tenho que chegar a um valor em y. E aí o valor em y que eu chegar, naquele gráfico, né, que esse valor for o valor correspondente, então é a nossa resposta. Se você achar mais de uma função, mais de um gráfico, aí você vai ter que repetir o processo com outra coordenada. Então depende, né, na hora da resolução que vai acontecer. Mas vamos começar a substituição. Colocando π no lugar de x, aí nós vamos chegar à seguinte situação. O cosseno de π é menos 1, só olhar lá no plano cartesiano. Então você tem que f de π é igual a menos 2 vezes menos 1. Menos vezes menos dá mais, né? E 2 vezes 1 dá 2. Então f de π é igual a 2. Então, quando eu tenho π para x, no meu gráfico tem que dar 2 para y. Olhando aqui na letra A, isso é verdadeiro, né? Quando eu tenho π ali, ele está associado a 2. Na letra B, eu tenho π, né, está associado a menos 1. Então, não satisfaz a função essa letra B. Então, a gente já descartou, né, com o contra-exemplo ali que nós acabamos de fazer. Então, a letra B é impossível, né, de ser o gráfico ali do nosso problema. Vamos à letra C. Aqui está associado a menos 2. Também não pode ser. Então, já está descartado aí pelo nosso contra-exemplo. A letra D deu 1. Não pode. Deveria dar 2. Então, também está descartado. E a letra E, para π, eu tenho 0. Então, está descartado porque deveria dar 2. Como só sobrou uma alternativa em que substitui π, eu chego a 2, então já é a nossa resposta. Se tivesse duas, eu teria que fazer um outro teste para descartar a que sobrasse. Mas nós tivemos aí, né, uma jogada aí de mestre e conseguimos chegar diretamente ao resultado, respondido aí o nosso exemplo de número 1. Bem tranquilo, né? Basta vocês, né, seguir todos os passos que não tem erro, ok? Vamos agora, né, ao nosso exemplo de número 2. O que nós temos aqui no exemplo de número 2? Vou colocar aqui as alternativas. Eu tenho a seguinte situação. A profundidade da água em um tanque oscila uma vez a cada 8 horas. A menor profundidade é 2 metros e a maior 4 metros. Buscou-se modelar matematicamente, por meio de uma função trigonométrica, a profundidade P da água nesse tanque, medida em metros, em função do tempo t, medida em horas a partir de 0 hora. Instante em que a profundidade da água no tanque é 3,5 metros, está aumentando. Uma função que pode descrever P em função do tempo Então tem que descobrir qual dessas funções pode representar essa situação aí. Vamos ver o que nós temos no problema. O tanque oscila uma vez a cada 8 horas, ou seja, né, você tem um ciclo inteiro a cada 8 horas. Por exemplo, se nós tivermos aí o tempo zero, vocês podem ver lá que a altura foi de 3,5 metros da profundidade. Então, eu já tenho uma correspondência. Quando x é 0, y é 3,5. Passando-se 8 horas de 0, né? Passar 8 horas vai dar 8 horas. Exatamente em 8 horas, como é um ciclo completo, ele vai retornar o mesmo valor que nós tínhamos anteriormente. Então, para x igual a 8,
nós teremos que ter também 3,5 metros, porque de 0 a 8 é um ciclo completo. Então, quando eu tenho um ciclo completo, eu volto, né, ao mesmo resultado que tinha antes. Por quê? Porque a função é periódica, né? Então ela vai aumentar, diminuir, aumentar, diminuir. E quando eu tenho um ciclo completo, que é um intervalo aí de uma função seno, cosseno, um período é de 2π, ou seja, uma volta inteira. Então o ciclo completo nós teremos aí, neste caso, em 8 horas. Então, tanto 0 como 8, a imagem é 3,5. A profundidade menor é 2 metros, então é o mínimo da função, e a maior é 4 metros, é o máximo da função. Ok? Então vamos tentar resolver. Eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz anterior, vou fazer por substituição. Eu vou substituir os valores que eu tenho, que no caso é 0 e 8, que esses valores têm que dar 3,5, e aí a gente vai conseguir resolver esse problema. Em vez de começar da letra A, vou começar da letra E. Vamos fazer uma abordagem aqui diferente. Poderia começar por qualquer outro, não tem problema nenhum. Substituindo o 0 em t, o 0 mais π sobre 6, nós teremos ali, como π sobre 6 é 30 graus, 30 mais 0 dá 30. E aí, o seno de 30 graus, nós temos meio, né? Só olhar lá na tabela dos ângulos notáveis. E meio mais 3 dá 3,5. Então, é plausível nessa a resposta. Mas eu não fiquei satisfeito. Vamos tentar agora o 8. 8 mais π sobre 6 dá 38 graus. Mas 38 graus, o seno vai ser maior do que meio. Então, vai dar um valor maior do que 3,5. Então, o que aconteceu aí? Aconteceu que eu não posso, né, ter a letra E como resposta. Então, está descartada essa letra E. Então, nós temos aí que a letra E não pode ser. Então, agora nós temos 4 possibilidades. Vamos à letra D. Colocando ali 0 no lugar de t, eu tenho 0 mais π sobre 3, como π sobre 3 é 60. Então, nós teremos ali 60 mais 0 dá 60. E o cosseno de 60, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter meio, né? O cosseno de 60 é meio, porque o seno de 30 é meio, então um ângulo é complementar ao outro. Então, o cosseno de 60, ou até olhando na tabela lá dos ângulos notáveis, é meio. E 3 menos meio dá 2,5. Então, já está descartado aí a letra D. Porque 2,5 não é o valor que nós deveríamos chegar, que é 3,5. Fazendo a mesma coisa para a letra C. Aí nós temos aqui 8 vezes 0 dá 0. E aí eu tenho o seno de 30 graus dá meio. E aí 3 menos meio dá 2,5. Então, a letra C também está descartada. Só sobrou duas alternativas. Eu posso ver a A ou a B. Eu vou aqui pensar na letra A. Mas poderia ser na letra B, tanto faz. Como a profundidade está oscilando a cada 8 horas, né, nos tempos 0 e 8, tem que dar a mesma profundidade, que é 3,5, que é o ciclo inteiro, como eu falei anteriormente. Aí eu vou pegar aqui, né, como um ciclo inteiro eu paro no mesmo ponto, vamos pegar a letra A. Ao substituir ali 0, você tem 0 vezes π sobre 4 dá 0, 0 mais π sobre 6 dá 30 graus, e o seno de 30 é meio, e aí 3 mais meio é 3,5. Então, é plausível e a letra A. É uma forte candidata. Se eu fazer a mesma coisa para 8, eu vou ter 8 dividido por 4 dá 2, aí 2π mais π sobre 6. Como eu já dei uma volta inteira, aí eu somo π sobre 6, então eu vou parar no mesmo ponto que eu estava anteriormente lá no primeiro teste. Então nós teremos que esse ângulo, né, ele é congruente a π sobre 6, então tem o mesmo seno, então vai dar meio. Então 3 mais meio, 3,5. Então, a letra A é uma forte candidata. Se eu fizer o mesmo procedimento na letra B, substituindo 0 e 8, o que vai acontecer? Como agora nós estamos trabalhando com cosseno de 30, o cosseno de 30 é o mesmo valor do seno, ou melhor, né? Letra B dá 60. O cosseno de 60 é o mesmo seno de 30 que nós tínhamos na letra A. Então daria os mesmos resultados se eu colocasse ali na letra B. Então fiquei com duas alternativas do mesmo jeito. E o que eu vou fazer para responder esse problema? Eu vou pensar lá em cima, lá, ó. Ali depois de 3,5 metros, fala que está aumentando esse nível da água. Então é por essa palavrinha, né, que eu vou
conseguir fazer essa diferença entre essas duas, já que deu os mesmos valores. Vou até colocar no gráfico aqui, ó, o gráfico do seno. O gráfico do seno vai dar essa imagem. Vocês podem ver ali que no instante zero, a partir dele, o gráfico vai crescer. E se eu desenhasse o gráfico do cosseno, ele ia decrescer. É só vocês olharem lá o gráfico do seno e do cosseno, que nós vimos na aula do MIT, que vocês vão ver esse detalhe. Então, só por esse detalhe, né, como o cosseno vai decrescer e fala que a profundidade está aumentando a partir do instante zero, então a única alternativa que pode ser a certa é a letra A, porque, né, ele está aí num crescimento a partir do instante zero. Respondido o nosso problema. Fácil, né? Basta ter atenção e seguir todos os passos. Ok, gente? Espero ter ajudado vocês aí relembrar todos esses conteúdos e conceitos que nós tivemos aí no segundo trimestre. Só lembrando que eu já postei lá no mural de avisos que a nossa prova é próxima quarta-feira, no dia 21/10, sobre esses conteúdos do segundo trimestre. Por isso, né, eu estou aqui fazendo essa revisão, para que vocês possam, né, ver essa revisão a qualquer momento que vocês precisarem para tirar as dúvidas. E na quarta-feira nós vamos ter essa prova. Essa prova, o formulário vai ser aberto às 8 horas da manhã e fechado às 18 horas para os alunos do turno da manhã e da tarde. Os alunos da noite, eu vou abrir o formulário às 12 horas e vou fechar, né, às 22 horas. Então o tempo é o mesmo, né? E você tem aí para os alunos da noite uma oportunidade de estar fazendo à noite, que eles estudavam à noite, né? Às vezes eles trabalham, aí não sobra tempo, mas eles vão ter esse tempo aí de sobra para estar fazendo a prova, ok? E só finalizando aqui um recadinho para vocês, nós não vamos ter mais as aulas do MIT, porque voltamos aí com aulas presenciais. Então essas aulas do MIT ficaram inviáveis para os professores, porque eles vão estar dando aula presenciais e não vai sobrar tempo para eles planejarem essas aulas do MIT, porque essas aulas online, elas demoram mais para fazer um planejamento do que uma aula normal, então fica inviável. Mas, né, em matemática eu vou continuar a fazer aulas gravadas e postá-la para vocês. Então não vai ter a aula transmitida ao vivo, mas vai ter as aulas gravadas para vocês estarem tirando dúvidas, e ainda tem os comentários do Google Sala de Aula que vocês podem estar acessando e fazendo qualquer questionamento. A prova, né, eu tenho aí 3 maneiras de estar aplicando. Vocês podem estar fazendo pelo Google Formulário, aqueles que têm acesso à plataforma. Podem estar fazendo da maneira impressa, né, que é aqueles alunos que não têm acesso. E nós temos uma terceira, que é a mais nova aí. Aqueles alunos, né, que os pais se sentiram seguros e assinaram um termo para eles voltarem à escola, podem também estar fazendo de forma presencial, sem problema nenhum. Ok, gente? Então, espero ter esclarecido tudo aí para vocês. Gostaria, para finalizar aqui, agradecer a todos pela participação na nossa retomada de conteúdos e, né, até a nossa próxima aula, que vai ser nesses moldes, né, gravada. Ok, gente? Tchau, tchau, muito obrigado e até a nossa próxima aula.